Roma, Itália. Mamma querida, conhecer a terra dos nossos antepassados está sendo muito emocionante. Mas o que me deixou tocado mesmo foi saber que nossa família é originária da região de Piemonte, que foi da onde a Itália começou a lutar por sua unificação e conseguir chegar ao mapa que tem hoje. Puxa vida, Gil. Quer dizer que há pouco mais de 100 anos a Itália não era um país unificado, não era uma coisa só? Não, olha, o centro da Itália era dominado pela Igreja Católica, o norte pelo Império Austríaco. E os Bourbon, ligados aos antigos reis da França, dominavam o sul da Península Itálica. Olha, e quando é que a Itália se transformou num país mesmo? Quando que ela se unificou? O processo de unificação da Itália não foi nada fácil. Afinal, os revolucionários tiveram que lutar contra dois grandes poderes daquela época, a Igreja e o Império Austríaco. Apoio mesmo para suas ideias nacionalistas, os patriotas tiveram apenas de Vítor Emanuel II, um monarca liberal que governava o reino do Piemonte. Só que Piemonte era um reino tímido se comparado ao poder que tinham a Igreja e o Império Austríaco. Por isso, antes de ir à luta, era preciso fortalecer Piemonte. Uma tarefa cumprida à risca pelo ministro Conde de Cavour, o principal promotor da unidade italiana. Em pouco tempo, Piemonte se desenvolveu economicamente e fortaleceu o seu exército. Daí para frente, em 3 anos, de 1858 a 1861, os patriotas conseguem o apoio da França, da Inglaterra e da Prússia. As forças que dominavam a Península Itálica são derrotadas e Vítor Emanuel II, o monarca piemontês, é coroado rei da Itália. Além da Itália, havia também outra região da Europa que nessa mesma época também viveu um processo de unificação. Trata-se da Alemanha, que como o norte da Itália, também tinha vários dos seus principados dominados pelo Império Austríaco. Em 1806, o Sacro Império Romano-Germânico foi dissolvido devido às invasões napoleônicas e foi sucedido pela Confederação Germânica em 1815, através do Congresso de Viena. A Confederação Germânica estava dividida em 39 estados independentes e tinha o imperador da Áustria como presidente da Confederação. A Áustria e a Prússia tinham o maior poder político e econômico da região. A Áustria era mais voltada para práticas agrícolas e era contra a unificação do território germânico. Já, do outro lado, a Prússia, mais industrial, pretendia uma unificação para aumentar o seu desenvolvimento. Em 1834, a Prússia, visando neutralizar o poder da Áustria, institui o Zollverein, que era uma união aduaneira que favorecia o livre comércio entre a Prússia e grande parte dos estados da Confederação Germânica. No caso, a Áustria foi excluída desse acordo. A criação do Zollverein favoreceu o desenvolvimento e a integração dos estados envolvidos. Em 1862, o rei Guilherme I da Prússia nomeia Otto von Bismarck como primeiro-ministro. Ele ficou conhecido como chanceler de ferro. Movido aí pelo nacionalismo, Bismarck começa a planejar a unificação da Confederação. O primeiro conflito em busca da unificação ocorreu em 1864, quando a Prússia conseguiu o apoio da Áustria para anexar os ducados de Schleswig e Holstein, que estavam sob tutela da Dinamarca, ocorrendo então a Guerra dos Ducados. Ao final da Guerra dos Ducados, Holstein ficou sob administração austríaca e o Ducado de Schleswig ficou sob administração da Prússia. Após a conquista dos ducados, a Prússia acusou a Áustria de má administração do Ducado de Holstein, buscando dessa forma começar uma guerra contra a Áustria e incorporar o seu ducado. Assim, em 1866, tinha início a Guerra Austro-Prussiana, ou a Guerra das 7 Semanas. A Áustria conseguiu apoio de alguns estados germânicos, principalmente os localizados ao sul da Prússia, a Baviera, Hanover, Saxônia, entre outros. Já a Prússia conseguiu apoio do Bremen, Hamburgo, Lubeck, entre outros. A Prússia saiu vitoriosa da guerra e, como consequência, a Confederação Germânica foi dissolvida e instituída a Confederação Germânica do Norte. Em 1868, ocorreu a deposição da rainha Isabel do trono espanhol
E para substituí-la, um dos convidados foi Leopoldo de Hohenzollern, que era primo do rei Guilherme I da Prússia. Napoleão III, imperador da França, não gostou nada da ideia, já que uma aliança entre Espanha e Prússia aumentaria ainda mais o poder da Prússia. Sendo assim, Napoleão III pressionou a Prússia para que Leopoldo não assumisse o trono. Guilherme I concordou em retirar a candidatura de Leopoldo e enviou um telegrama para Napoleão III, confirmando a retirada. Porém, Otto von Bismarck queria um pretexto para que a França declarasse guerra à Prússia, já que mais uma guerra externa funcionaria aí como um estímulo nacionalista para a unificação dos estados, que ainda não haviam aderido à Confederação Germânica do Norte. Bismarck alterou o telegrama de Guilherme I, fazendo soar em um tom de insulto. E, em 1870, Napoleão III, indignado com a mensagem recebida no telegrama, declara guerra à Prússia, a Guerra Franco-Prussiana. A França acaba sendo derrotada e foi obrigada a ceder os territórios da Alsácia e Lorena para a Prússia e pagar uma elevada indenização de guerra. Após a guerra, os estados do Sul aderem à Confederação do Norte e é formado o Império Alemão, ou Segundo Reich, com Guilherme I sendo coroado imperador alemão, e assim o processo de unificação é finalizado. Porque a Prússia estava se tornando cada vez mais poderosa e, com isso, ameaçava o equilíbrio europeu. Os temores de Napoleão III acabaram se revelando verdadeiros. Um incidente diplomático em 1870 acaba levando a Prússia a declarar guerra contra a França. Começa a Guerra Franco-Prussiana. Com a ajuda da Confederação Alemã, a Prússia consegue em pouco tempo derrotar o exército francês e prender Napoleão III. Com isso, chega ao fim o Segundo Império. Na França, forma-se um governo provisório que proclama a Terceira República. Mas a França, que antes mesmo da guerra já vivia problemas internos, vê, depois dessa derrota, o agravamento de sua situação social. Com isso, uma insurreição popular se torna inevitável. E eclode em Paris um movimento que ficou conhecido como a Comuna de Paris. Aproveitando a confusão que tomou conta da cidade depois da guerra contra a Prússia, socialistas e anarquistas tomam Paris e organizam a Comuna. Durante 2 meses, Paris se transformou numa sangrenta e violenta praça de guerra. O saldo que a Comuna de Paris deixou é realmente impressionante. 20.000 revoltosos foram fuzilados. Milhares de anarquistas e socialistas tiveram que deixar a França e se exilaram em outros países.